Bom, vamos lá então. Será que a raiz quadrada de menos 25 é menos 5? Como que funciona aí, né? Vamos ver como calculamos essa raiz quadrada, né? Então, olha só. O que nós temos aqui? Ó, se a gente for obedecer a regrinha, isso quer dizer o quê, né? Se a raiz quadrada de menos 25 é menos 5, então nós teríamos o quê? Que menos 5 vezes menos 5 tem que ser igual a menos 25, que é o que está aqui dentro da raiz, né? Então, se a gente for usar a regrinha que nós vimos ali no vídeo anterior, só que o que acontece? Quando a gente faz essa multiplicação do menos 5, porque é a potência, né, a multiplicação do número por ele mesmo. Então, 5 vezes 5, 25, ok? Só que aqui a gente tem que multiplicar o sinal também. E menos com menos da multiplicação é mais. Então, não está, né, coincidindo aqui. Então, eu não posso dizer que essa raiz quadrada de menos 25 é menos 5. E também não posso dizer que é mais 5, porque mais com mais é mais, vai dar também 25. Então, olha só, o que nós temos? Nos números reais, no conjunto dos números reais, o que são os números reais? Todos aqueles números que nós estudamos lá no início do ano, no ano passado, que entra as frações, né? Todo número que pode ser escrito em forma de fração, que são os números naturais, os números inteiros, os decimais, né? Que aqueles ditos números com vírgula, né? Os números decimais e as dízimas periódicas, né? O que são os decimais com valores periódicos depois da vírgula. Então, o que acontece? Todos esses números são chamados de números racionais. Aí entra também os números irracionais que nós vimos, que é o número π, né, que a gente utiliza no cálculo de circunferência, o número e também, que é o número que vocês vão estudar no ensino médio, também é um número irracional. Então, quando eu junto todos esses números num pacote, que são os naturais, os inteiros, os racionais, que é todo aquele que pode ser escrito em forma de fração, né, que abrange todos os outros, e os irracionais, então a gente soma, né, no caso aí, todos os racionais, né, e os irracionais, que são aqueles números com vírgula que não tem período, eu não consigo escrevê-lo em forma de fração. Isso chama irracional, diferente do racional, né? Então, esses números são chamados de números reais, né? Que está tudo no pacotinho só. A gente coloca tudo lá no pacote, números reais. Dentro dos números reais, o que acontece? Não existe, tá, gente? Não existe, a gente tem esse símbolo aqui, ó, esse ezinho virado ao contrário com um corte, né? Ele é um símbolo matemático, não se usa muito no ensino fundamental, mas no ensino médio utiliza-se, que é o símbolo de não existe. Em vez de eu escrever não existe, eu coloco esse símbolo aqui. Então, ó, nos números reais, não existe raiz quadrada de números negativos. Então, a gente utiliza o ezinho ou põe aquele sinal do vazio, que é o zero, né, uma bolinha cortada. Então, não existe. Então, se eu tiver um número, uma raiz quadrada, eu tenho que calcular a raiz quadrada de um número negativo, não existe. Eu posso escrever simplesmente, não existe.